Capítulo 52. Os ponteiros ornamentados do relógio dourado acima da lareira marcavam 7h20. Com as pesadas cortinas cor de esmeraldas fechada, Kate não sabia se era noite ou dia. As últimas 24 horas pareciam um sonho terrível e surreal. Ela se sentou na sala de estar, enquanto Gabe servia bebidas para os dois na cozinha. Um arrepio a percorreu, e ela se abraçou para contê-lo. A sala era linda, mas fria, e Kate não tinha certeza que era por causa do tamanho ou do aquecimento. Faltava calor à casa toda. E não era só isso. Havia algo ligeiramente estranho naquele lugar. Era como uma exposição fechada. Um lugar nem mesmo abençoado pela presença de fantasmas, porque nunca tinha sido cheio de vida. Apesar da elegância do cômodo em que se encontrava, havia alguns toques incongruentes. A televisão de tela plana na parede ao lado da lareira, duas grandes poltronas de couro marrom e lareira a gás acesa, que um dia ela imaginava ter sido a carvão. Naquela noite, porém, ela estava feliz, pela comodidade, apesar do estilo. Gabe mencionara que Miriam, a enfermeira principal, morava ali. Ela devia ter tornado o lugar mais confortável, mas ainda assim, a casa parecia implorar por alguém que a amasse de verdade, a reanimasse. Então, Kate se lembrou da menina dormindo na ala sul. Aquela casa não era um lar, era um mausoléu vivo, e Gabe era seu guardião. Ela se perguntou por que ele não vendia a propriedade, mas talvez ele não pudesse. Talvez ele tivesse algum senso de dever para com a menina que quase matou. Reler na internet as matérias da época refrescou a memória de Kate. Na noite em que a esposa e a filha foram assassinadas, Gabe estivera visitando a menina que deixara em coma anos antes após um acidente de carro. Seu álibi, a coisa que o provava inocente, foi justamente o que os jornais usaram para crucificá-lo. Um prego enferrujado atrás do outro. Acidente com omissão de socorro, alegaram. Só que Gabe não se omitira. Ele havia ficado com a menina, se entregado à polícia e a visitava desde então. Mas essa parte foi ignorada. Era como se ele praticamente já fosse um assassino. Ele havia dirigido bêbado, causado a morte cerebral de uma menina. A implicação, não tão sutil, era que de alguma forma ele merecia aquilo tudo. Justiça. Karma. Ela se lembrava de ter sentido pena dele na época. Um erro cometido na juventude, trazido à tona e usado contra ele. Então, ela pensou no próprio pai, no rapaz que o matara, e como aquilo destruíra sua família, olho por olho. Conhaque? Gabe voltou para a sala com 2 copos de líquido âmbar, doses generosas. Ele nunca bebera conhaque, mas tinha ouvido falar que era bom para momentos de choque. Tomou um gole. Nossa! Ele sentia como se as terminações nervosas da garganta tivessem sido queimadas. Pelo jeito que Gabe engasgou quando bebericou seu copo, parecia que também não era muito de beber. Mas então ele tomou um segundo gole, mais longo, e ela imaginou que ele também estava precisando. Ele se sentou no sofá em frente ao dela, os dois meio sem jeito, segurando seus copos, a mesa de centro de carvalho entre eles, sem saber se eram aliados ou oponentes. Então Gabe disse: "Obrigado." Não era o que ela estava esperando. Independentemente de como isso aconteceu, você trouxe minha filha de volta para mim. Houve momentos em que até eu duvidei de que ela ainda estivesse viva, em que pensei que talvez todo mundo estivesse mesmo certo, que eu tinha enlouquecido. É impossível expressar o quanto esse dia significa para mim. Ele parou e tomou outro gole da bebida. Mas se você estiver envolvida no que aconteceu com Izzy, eu vou entregá-la para a polícia, sem pensar 2 vezes. Kate respondeu com a voz firme.
Não tenho nada a ver com isso. A primeira vez que ouvi falar da situação toda foi ontem à noite. Eu nem mesmo tinha certeza se Izzy era mesmo sua filha. Ela se apresentou como Alice. Alice? O semblante fechou. Imagino que esse seja o nome que a tal mulher, Fran, deu a ela. Kate baixou os olhos para o copo. Quero que você se lembre de que não importa que você pense sobre a mulher que levou Izzy. Ela foi bem cuidada e protegida esse tempo todo. Ele soltou uma risada irônica. Ela sequestrou minha filha. Ela me fez acreditar que Izzy estava morta. Por que diabos você está defendendo essa mulher? Kate tomou outro gole de conhaque e fez uma careta. Ela é minha irmã. Sua irmã? Algo mudou na expressão dele, é claro. Gabe balançou a cabeça. Eu sou um idiota. Olha, eu não falava com Fran fazia 9 anos. Então, ontem de tarde, recebi uma ligação de uma menina que eu acreditava ser filha de Fran, pedindo ajuda. Do nada? Sim. E você acreditou? Eu não sabia o que estava acontecendo, mas ainda assim, ela era uma criança e estava sozinha e assustada. Fui buscá-la e a levei para casa. E o que ela disse? Não muito no início. Contou que se chamava Alice e que Fran dissera para ela me ligar se tivesse problemas. Kate engoliu em seco, mas desde o início estranhei algumas coisas. Ela se esquecia de chamar Fran de mãe e percebi que o cabelo dela era pintado. Não conseguia imaginar por que alguém pintaria o cabelo de uma menina de 8 anos. 7, corrigiu Gabe. Como? Ela só faz aniversário em abril. Faltam 2 meses. Ela tem 7 anos. Kate sentiu o rosto corar. Desculpa. Continue, disse ele tenso. Ela tomou um outro gole do conhaque. Estava se acostumando com a ardência. Mais tarde, ela admitiu que Fran não era sua mãe de verdade. Disse que a mãe havia morrido e que Fran a salvara e a protegera. Mas agora tinha desaparecido. Por que você não ligou para a polícia? Eu ia ligar de manhã e aconteceu isso. Ela apontou para o próprio rosto. Um homem apareceu lá em casa, atrás de Izzy. Acho que ele teria me matado se Izzy não o tivesse acertado com a mochila das pedras. Ela salvou a minha vida. Um minúsculo sorriso se formou no canto da boca de Gabe. Minha menina. Kate sentiu um relaxamento momentâneo da tensão e da desconfiança entre os dois. Mas então, Gabe franziu a testa. Por que você não chamou a polícia depois disso? Porque o homem que me atacou era um policial. Ele arregalou os olhos, compreendendo a importância daquilo. O homem que me esfaqueou estava usando um uniforme policial, jovem e forte. Cabeça raspada? Ele assentiu, e Kate sentiu um arrepio. Esse tempo todo, Steve realmente estivera usando sua irmã, só não do jeito que ela imaginava. Parece que é o mesmo. Por que um policial estaria envolvido nisso? Ela deu de ombros. Todo mundo tem um preço. Ela pensou no olhar de Steve, na diversão. Alguns são mais baratos que outros. Parecia que ele ia dizer algo sobre isso, mas então balançou a cabeça. Por isso você fugiu? É aí que liguei para você. Ele assentiu pensando. Mas eu ainda não entendo. Como você percebeu que Alice era Izzy? Como você arranjou meu telefone? Kate enfiou a mão no bolso e tirou o panfleto amassado, estendendo para ele. Eu guardei isso. E você reconheceu Izzy por essa foto? Parece exagero. Ela hesitou. Quanto dizer? Quanto admitir? Ela pousou o copo de conhaque com cuidado na mesa de centro. Minha irmã não é uma pessoa ruim. Eu realmente acredito que ela fez o que fez por Izzy, para protegê-la. Como você sabe? Você não fala com ela há 9 anos. Ou isso é mentira? Não. Quer dizer, quando você para e pensa, tudo é bem conveniente. Você, por um acaso,
Trabalha no posto em que eu tomo café. E a sua irmã sequestrou minha filha. Quais são as chances? Kate o encarou com raiva. Você acha mesmo que eu iria desperdiçar a minha vida trabalhando por anos numa cafeteria de merda só para o caso de você aparecer uma vez por semana para me ignorar? Ah, é claro. Ótimo plano. Nas últimas 24 horas, eu fui atacada na minha própria casa e forçada a fugir com os meus filhos. Não sei se algum dia vou poder me sentir segura para voltar. Não tenho ideia se a minha irmã está viva ou morta. Como você acha que eu me sinto? Não queria que nada disso estivesse acontecendo. Ela sentiu lágrimas se formando nos seus olhos e tentou furiosamente evitá-las. Ela não ia chorar na frente dele. Controle-se, como você sempre faz. Gabe olhou para ela com uma expressão estranha. Então, suspirou e se recostou no sofá, a raiva diminuindo. Se sua irmã não é uma pessoa ruim, então por que ela estava na minha casa naquela noite? Por que pegou Izzy e fugiu? Por que abandonou o corpo da própria filha? Que tipo de mãe faz isso? Não sei. Só consigo imaginar que ela devia estar apavorada. Deve ter visto o assassino. Talvez tenha abandonado a própria filha para salvar a sua. Por que não ligou para a polícia? Talvez ela não pudesse. Talvez ela tivesse se envolvido com algo de que não pôde escapar. O quê? O que ela pode ter se envolvido que levasse a isso? Kate hesitou. É agora ou nunca. Ela pegou a bolsa. A mão tremeu. Ela colocou o cartão de visitas amassado em cima da mesa. As outras pessoas. Gabe olhou para o cartão, depois para ela. O que você sabe sobre as outras pessoas? E o que você sabe? Justiça com as próprias mãos. Olho por olho. Pedidos e favores. Completou Kate amarga. Minha irmã devia um favor a eles. Por quê? O que ela pediu que fizessem? Que matassem o assassino do nosso pai. Capítulo 53. 9 anos antes. Ele se foi. Pensara Kate encarando o cartão. Mas não será esquecido. Mas ainda assim, ele se fora. Para sempre, ele se fora. As palavras pareciam ter se instalado em seu cérebro. Não conseguia superá-la. Você não precisa decidir os dizeres agora. Falara a senhora atrás do balcão com uma voz gentil. Pode ligar para mudar depois. Não podia. Já havia discutido demais sobre usar flores cortadas ou em vasos. Precisava terminar com isso. E era idiotice, na verdade. Porque não era como se o pai fosse ler o cartão. Não era como se ela estivesse escrevendo para ele. Mas ainda assim, ela sentia um peso, uma responsabilidade de escolher as palavras certas, pelo menos, de evitar clichês e frases feitas. Mas o que ela poderia dizer? Não era o funeral de um pai que morrera pacificamente enquanto dormia. Ele não tinha sofrido de uma doença longa para a qual a morte seria um descanso misericordioso. Quais eram as palavras certas para o pai que fora assassinado de forma brutal e sádica? A florista continuava a encará-la. Era baixa, com cabelo grisalho bagunçado, preso num coque e óculos grossos, que faziam com que parecesse uma topeira míope. Uma topeira míope de vestido azul, cardigã desgastado e sapatos pretos de salto baixo. É sempre mais fácil nessas circunstâncias. Kate olhara para ela com mais atenção. O que você sabe sobre as minhas circunstâncias? Ah, sinto muito. Não quero me meter. Mas bem, eu li as notícias e... sinto muito. Kate pigarreara. Obrigada. É só que... você ainda está com raiva. Kate erguera os olhos de repente, prestes a responder que aquilo não era da sua conta. Mas então percebera que a florista estava certa. Era isso mesmo. Era difícil escrever palavras de adeus quando ainda sentia tanta raiva de ter que fazer isso. Quando tudo isso estava errado.
quando o que ela realmente queria era berrar e xingar Deus por ter deixado aquilo acontecer. E aquela havia sido a primeira pessoa a reconhecer isso. Kate assentira. Sim, estou. A florista sorrira. Não era exatamente um sorriso compassivo. Kate não tinha certeza do que era. Só depois lhe ocorrera que era um sorriso de satisfação, como se ela tivesse dado a resposta certa. Quer um café? Aceito, obrigada. A mulher indicara que ela desse a volta no balcão. Nos fundos da loja havia uma copa pequena e 2 cadeiras confortáveis. Kate se sentara enquanto a mulher esquentava a água. Sabe, muita gente acha que o luto tem a ver com aceitação, mas esse nem sempre é o caminho. Então, o que mais eu posso fazer? Como você se sente sobre o homem que matou seu pai? Kate inspirara com tanta força que sentira uma dor física, como se tivesse quebrado uma costela. Eu o odeio. Eu sei que não devia dizer isso. Eu sei que devia tentar perdoá-lo. Era só um menino, de 18 anos. Histórico difícil, entrando e saindo de orfanatos. Eu entendo. Mas ele matou meu pai. Esmagou meu pai contra a parede e o deixou lá para morrer. Ainda poderia ter salvado a vida dele. Uma ligação. Um sinal de remorso. Em vez disso, foi para uma festa. Enquanto meu pai sangrava até a morte, ele estava cheirando cocaína e enchendo a cara. Ela fizera uma pausa para respirar. Era a primeira vez que dizia aquilo, que realmente colocava tudo para fora. Para uma completa estranha. A florista trouxera as 2 canecas de café. Pelo menos pegar o responsável. Grande coisa. Nosso advogado disse para nos prepararmos para uma sentença leve por homicídio culposo. Tipo 2 ou 3 anos, por causa da idade dele. Meu pai está morto para sempre. E ele vai ficar preso por alguns anos. Não parece justo. O que seria justo? A pergunta a pegara de surpresa. E a sua resposta ainda mais. Que ele tivesse uma morte dolorosa e solitária, como a do meu pai. Ela balançara a cabeça. Meu Deus, estou dizendo coisas horríveis, não? Não, está sendo honesta aqui. A mulher lhe estendera um cartão. Era preto, com 3 palavras escritas em branco. As outras pessoas. Embaixo havia 2 bonecos de palitinhos, de mãos dadas. O que é isso? Um site em que você pode se conectar às outras pessoas que passaram pelo mesmo que você, que talvez possam ajudar. Certo, obrigada. Vou dar uma olhada. Ela não tinha nenhuma intenção de fazer isso. Provavelmente era só um site cristão meio hippie. Devia ser só uma estratégia para espalhar a palavra do Senhor. Não fica na internet normal. Kate franziu a testa. Como? Já ouviu falar em Dark Web? Kate encarara a florista desarrumada e de óculos. A Dark Web. Aquilo era uma piada? Ela franziu a testa. Achei que isso fosse ilegal. Nem sempre. Às vezes é só para as pessoas que querem um pouco mais de privacidade. Kate virara o cartão. Havia uma sequência de letras e números escrita no verso. Este é o endereço e a senha, se quiser dar uma olhada. É um tipo de sala de bate-papo? Não é só isso. Se você estiver falando sério sobre justiçar o seu pai, eles oferecem outros serviços. Outros serviços? A conversa havia tomado um rumo surreal. O cômodo apertado de repente parecia claustrofóbico. O cheiro das flores era enjoativo. O gosto do café, amargo. Por que ela tinha confessado tudo aquilo a uma estranha? Luto, pensara. Estava afetando sua cabeça. Ela precisava sair dali. Bem, obrigada pela conversa e pelo café. Mas é melhor eu ir. E a frase para seu cartão? Só escreva. Sentiremos saudade, papai. Ela saíra da loja às pressas e se unira à confusão dos passantes do dia, respirando o ar frio em grandes gorfadas. Com passos largos,
atravessara a calçada até o estacionamento. Ia jogar o cartão no lixo numa lixeira, mas não encontrara nenhuma. Ou talvez houvesse muita gente no caminho. De modo que quando chegara em casa, o cartão continuava na sua bolsa. Ela o pegara, certamente com a intenção de jogar fora. Mas devia ter se distraído, porque em vez disso ele acabara em cima do aparador da entrada. Estava ocupada com Sam e o trabalho, e o cartão ficara ali, junto com os panfletos e outras correspondências inúteis, por dias. Ela quase tinha se esquecido dele, quando Fran aparecera para finalizar as preparações do velório. A irmã não ia muito à casa dela. Em geral, mantinha certa distância do restante da família. Para ser honesta, Kate não se importava muito. Achava a irmã cansativa, da mesma forma que a mãe, irritável, muitas vezes briguenta, difícil de amar, o que fazia parecer que era um problema seu, quando, na verdade, era Fran que colocava obstáculos no caminho da afeição. Kate não entendia por quê, e depois de tanto tempo, não sabia se ainda tinha energia para tentar superá-los. Naquela tarde em particular, Fran entrara às pressas, dizendo que não podia ficar muito tempo. Então, seu olhar recaíra no cartão. O que é isso? Nada, lixo. Vou jogar fora. Era o que Kate deveria ter dito, mas não fora o que dissera. Ela sentira uma compulsão de dividir aquilo. Talvez porque fosse algo sobre o qual ela e a irmã deveriam conversar. Ela dissera: na verdade, é uma história estranha. O funeral acontecera uma semana depois. Tinha passado. Essa era provavelmente a melhor coisa que poderia ser dita sobre a cerimônia. A mãe conseguira ficar sóbria o bastante para não passar vergonha, embora Kate tivesse tido que segurar o braço dela algumas vezes para evitar que caísse. Não havia ninguém para fazer o mesmo por ela, porque Greg tinha ficado em casa, cuidando de Sam, de novo. Embora tivesse concordado que não deveria levar um bebê chorando para o funeral. Greg não se esforçara muito para persuadir os seus pais a tomarem conta do neto para que ele pudesse estar ao lado da esposa. Kate tentara se convencer de que ele só estava sendo um bom pai, e quase conseguira. O padre fizera um discurso que falava muito sobre a vida do pai, como Kate e as irmãs tinham perdido, omitindo a natureza brutal e sem sentido de sua morte. Ele também falara de aceitação e perdão, mas toda vez que Kate encarava os vasos de flores em volta do caixão, que depois ela plantaria no amado jardim do pai, ela se lembrara da topeira míope, outros serviços, e lutava para controlar um calafrio. Estar no cemitério, ao lado da cova, parecia surreal, como se estivesse num filme, interpretando o papel da filha enlutada. Apesar dos sons muito reais de Lu se debulhando em lágrimas e fungando ao seu lado, o rosto vermelho cheio de muco e lágrimas, não parecia possível que aquilo estivesse mesmo acontecendo. Não podia ser o pai dela naquele caixão, de madeira, sendo baixado lentamente para dentro da terra. Não podia ser o fim dele. Não era para ter sido assim. Era inconcebível que ela nunca mais fosse ver seu sorriso, ou sentir seu toque carinhoso. Ele se foi, pensara, para sempre. As lágrimas escorreram pelo seu rosto, e ela sentira alguém segurando sua mão. Fran. Kate tinha alugado um espaço pequeno no bar local do velório. Estava lotado. O pai dela era uma pessoa querida, e ela sabia que ele teria ficado feliz de ver tanta gente ali. O lugar zumbia com conversas, e longe da solenidade fria da igreja, ela sentira parte daquele luto pesado não exageradamente sumir, mas se dissipar. Aquele era seu pai, pensara. Não uma igreja fria e cinzenta e um caixão de madeira. Isso aqui. Pessoas, amigos, risadas. Kate tinha deixado Lu responsável por monitorar a mãe, mas era inútil.
As pessoas não paravam de pagar bebidas para a viúva, que já estava totalmente bêbada. De certa forma, Kate tinha inveja. Ela bem que queria poder se encher de gin e se entregar ao esquecimento, mas não podia. Alguém tinha que circular, aceitar as condolências, agradecer a presença das pessoas, conversar com o padre, se certificar de que havia sanduíches suficientes. Um velório deixava as pessoas famintas. Por fim, com o rosto doendo de tanto fingir sorrisos, ela conseguira se afastar e encontrar um canto quieto, em que ficou parada bebericando o vinho branco quente e mordiscando um palito de queijo. Fran se desvencilhara da multidão e fora ficar ao seu lado. Entrei naquele site, dissera ela sem preâmbulos. O quê? Por quê? Fran estendera o cartão. Eu peguei isso emprestado. Fiquei curiosa. Kate pegara o cartão de volta com a mão trêmula. Não tinha notado que havia sumido. E aí? Eu fiz. Fez o quê? Kate olhara para ela. Um nó se formando no estômago. Fran, o que você fez? A irmã olhara pela janela. Kate se dera conta de que havia um táxi estacionado lá fora e franziu a testa. Você chamou um táxi? Achei que eu ia te dar uma carona. Tenho que ir para casa fazer as malas. O nó se apertara ainda mais. Malas? Para onde você vai? Desculpa, não posso continuar aqui. Não depois da morte do papai. Preciso recomeçar. Vai ser melhor para todo mundo. Do que você está falando? A irmã se virara de repente e a agarrara num abraço apertado. Foi pelo papai. Só se lembre disso. Fran. Depois de soltá-la e deixá-la um pouco confusa e sem fôlego, Fran dera as costas e saíra do bar às pressas. Kate quisera correr atrás dela, gritar para que voltasse, se explicasse. Então, ouvir um copo se quebrando do outro lado do bar. Mãe. Ela não podia fazer um escândalo no funeral do pai. Esse era o papel da mãe delas. Kate não deixaria mais nada estragar aquele momento. Ficara observando a irmã entrar no táxi e então se virara. Sorrindo e assentindo, ela atravessara o bar para lidar com a mãe. As palavras de fã reverberando na mente. Foi pelo papai. O telefonema viera uma semana depois. Kate estava na cozinha, tentando acalmar Sam, mal-humorado, quando o celular tocara. Ela pegara o aparelho, atendera a ligação e o prendera entre o ombro e a orelha. Alô? Kate? Sim. Sam começara a chorar. Ela tentara colocar uma chupeta na boca do menino. Aqui é Alan French, o advogado da família. Ah, oi, Alan. Sam cuspira a chupeta no chão. Tivemos uma alteração no caso de seu pai. Que tipo de alteração? Ela se abaixara sem jeito, segurando Sam no colo, e recuperara a chupeta no chão. Jaden Carter foi encontrado morto. Ela congelara. Jaden Carter, o adolescente que matara seu pai. O que houve? Não sei se... Sam tentara se soltar. Ela enfiara a chupeta na própria boca. Depois, passara de volta para ele. Dessa vez, ele aceitara. Me conta. Os pulsos e a garganta foram cortados com uma navalha. Minha nossa! A cozinha girara. Parecia que cada gota de saliva tinha sumido da sua boca. Sim, muito desagradável. Mas foi suicídio? Ela queria que ele dissesse que sim. Por favor, diga que sim. Haverá uma investigação. Como você sabe, Jaden estava em uma prisão preventiva. E existem, bem, algumas inconsistências. Mas a questão é que, no que tange o caso do seu pai, o Estado não tem como julgar um homem morto. Inconsistências, outros serviços. Não, sussurra ela. Eu entendo. Sinto muito. Tudo bem, obrigada. Tchau. Ela baixara o celular, o estômago embrulhado. Fora para a sala e colocara Sam no cercadinho. Uma morte dolorosa e solitária, como a do pai. Ah, Jesus! Ela correra
para a pia da cozinha com ânsia de vômito, mas nada saiu. Kate jogara água no rosto e tentara se acalmar. Coincidência. Tinha que ser coincidência, é claro. Ela estava imaginando coisas. Kate pegara o celular e abrir o contato de Fran. Tinha tentado ligar várias vezes depois do enterro, mas sempre caía na caixa postal. Dessa vez, uma gravação dissera: o número que você ligou não existe ou está desligado. Havia tentado de novo por via das dúvidas e ouvira a mesma mensagem. Merda, certo. O que fazer? Então ela soubera. Pegara Sam, colocara no carrinho e saíra. Uma jovem de cabelo loiro curto estava atendendo na floricultura. Ela dera um sorriso simpático quando Kate entrou. Olá, posso ajudar? Sim, eu vim aqui um outro dia e fui atendida por uma senhora mais velha. O sorriso simpático sumira. Marta? Não lembro o nome dela. Ela vai voltar? A menina balançara a cabeça. Não. É por isso que eu estou cobrindo este turno. Ela ligou ontem e disse que não ia voltar. Devia ter dado uma semana de aviso prévio, mas deixou a gente na mão. Kate sentira o mundo se desintegrar sob os seus pés. Você por um acaso tem o contato dela? Mesmo que eu pudesse dar o telefone dela, não serviria de nada. Ela baixara a voz. Todas as informações que ela deu eram falsas. Minha chefe está bem irritada, para ser sincera. Kate havia encarado a menina. Falsas. Ela saíra da loja aturdida. Respire, dissera a si mesmo. Fique calma. Seja racional. É possível que tudo isso seja só uma estranha e horrível coincidência. Não uma conspiração. Vida real. Ela precisava se sentar, tomar um café, colocar tudo em perspectiva. Ela entrara numa cafeteria, pedira um cappuccino e dera para Sam um pouco de suco e uma banana. Então, tirar o cartão da bolsa. As outras pessoas. Fran, o que foi que você fez dessa vez? Importa? O assassino do pai está morto. Justiça? Rasgue esse cartão. Esqueça isso. Siga em frente com a sua vida. Cappuccino? Ela erguera os olhos para a atendente. Ah, sim, obrigada. A moça pousara a xícara cheia na mesa. Kate dera um sorriso educado. Esperara a mulher se afastar e pegar o celular. Esqueça isso. Siga em frente com a sua vida. Ela abrira o navegador e procurara. Como acessar a Dark Web? Seja lá o que Fran tinha feito, ela precisava ver com os próprios olhos. Capítulo 54. Só havia um problema com o ódio, pensou Gabe. E o problema não era que ele destruía você. Isso era mentira. O ódio pode servir de combustível para atravessar os piores momentos. Luto, desespero e terror. Amor e perdão podem mantê-los aquecidos, mas o ódio é capaz de abastecer um foguete até a lua. Não, o problema era que mais cedo ou mais tarde o ódio acabava. E agora que Gabe mais queria senti-lo, agora que precisava dele para a mulher que sequestrara sua filha, descobriu que o tanque estava vazio. E olhou para Kate com uma expressão cansada. Era por isso que sua irmã estava lá, fazendo o favor. Kate assentiu. Acho que sim. Por que ela não recusou? Você viu o site. Acha mesmo que dá para recusar? Gabe gostaria de dizer que sim, que era só um site, provavelmente administrado por uns moleque com espinhos, complexos de inferioridade e de raiva do mundo. Mas uma pontada na lateral do corpo o lembrou dos 8 pontos unidos à sua pele cortada, a ardência da faca, os olhos do homem. O não pagamento do favor ameaça a integridade do nosso site. Kate estava certa, pensou. E sua irmã tinha uma filha, que ela provavelmente faria de tudo para proteger. Só não havia funcionado. Acho que ela pensou, antes a família dele do que a minha. Questionou Gabe amargo. Kate estreitou os lábios. Não acho
que Fran teria se envolvido se soubesse o que ia acontecer. Mas ela se envolveu, mesmo que tenha sido só para fazer Jenny baixar a guarda e deixar o assassino entrar. Ainda assim, ela foi cúmplice do assassinato da minha esposa. Eu sei. Kate bebeu um gole do uísque e fez uma careta de dor, quando o copo tocou no seu nariz machucado. Gabe sentiu a raiva diminuir. Não era culpa dela. Porra, que confusão. Pois é. Quem são essas pessoas? Todo mundo, qualquer um. É claro que existe alguém organizando as coisas, mas em geral são pessoas normais, procurando uma forma de aliviar a dor e a perda. O site se aproveita disso. E uma vez que você entrou, já era. Como é aquilo de 6 graus de separação? Estamos todos conectados de alguma forma? Exato. Todo mundo tem uma utilidade, por menor que seja. Talvez a florista que me deu o cartão estivesse pagando seu favor também. Um esquema de pirâmide para os homicidas, resmungou ele. Parece que você pesquisou bastante sobre isso. Depois que fiquei sabendo do que aconteceu com Jaden, passei muito tempo no site, tentando entender tudo aquilo. Pensei em repassar as informações para a polícia, mas... O quê? Fiquei com medo. Se eles conseguiram fazer aquilo com o prisioneiro, ela nem precisou terminar. Então, eu enterrei tudo aquilo na minha mente. Decidi não pensar mais no assunto e me concentrar na minha família, nos vivos. É o que o meu pai desejaria. Pena que a sua irmã não pensou assim. Eu não a culpo. Fiquei muito furiosa com a morte do papai também. Se eu não tivesse falado tudo aquilo para a mulher da floricultura, nada disso teria acontecido. Foram só palavras, mas eram verdade. A maioria de nós já desejou a morte de alguém, em nossos piores momentos. A diferença é que com as outras pessoas, esse desejo vira realidade. Como uma fada madrinha psicótica. Gabe olhou para Kate. De manhã, precisamos falar com a polícia. Você precisa contar a eles tudo o que sabe. Ela assentiu. Parecia cansada e pálida. As manchas roxas em volta dos olhos ainda mais escuras, embora o inchaço do nariz tivesse diminuído um pouco. E ele estava prestes a tornar a noite dela ainda pior. Tem mais uma coisa. A polícia encontrou o carro em que Izzy foi levada. Kate pareceu mais atenta. E aí? Ele pensou no corpo decomposto. Tinha quase certeza de que Fran era responsável, mas mencionar isso só complicaria tudo. E esse não era o momento de contar para Kate que a irmã dela era uma assassina. Também encontraram uma mulher, muito ferida. Infelizmente, ela faleceu no hospital hoje de manhã. Ela respirou fundo. Ela foi identificada? Ainda não. Certo, entendi. Quer dizer, não pode ser Fran, mas qual é a probabilidade? Sinto muito. Não. Ela pigarreou e balançou a cabeça. Acho que no fundo eu já sabia que ela estava morta. Certo. Bem, ele virou o copo, mas para sua surpresa já estava vazio. Acho que todas as cartas estão na mesa. Não exatamente. Falta uma coisa que você ainda não explicou. O quê? Quem odiava você a ponto de querer matar sua família?